Graça e paz, Igreja do Senhor. A reflexão de hoje será direcionada para as mulheres valorosas, servas de Deus, mulheres que foram chamadas para esse tempo, para serem instrumentos do Senhor, para dar livramento ao seu povo. E como exemplo de mulher abençoada, mulher valorosa, nós faremos a nossa reflexão no livro de Esther, capítulo 4, do verso 8 em diante. Acompanhe aí na sua Bíblia o que a palavra de Deus diz. Diz assim: além disso, lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Suzã, que tinha como objetivo destruir os judeus, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber e para lhe ordenar que adentrasse ao rei para lhe fazer súplica e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Ataque veio e contou a Esther as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Esther falou a Ataque, deu-lhe um mandamento, deu-lhe uma resposta para Mardoqueu, dizendo o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer um, seja homem ou mulher, que adentrar ao átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro para que possa viver. Mas eu não fui chamado a adentrar ao rei nesses 30 dias. Eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther o seguinte: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu dentre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se você não foi elevada rainha para tal tempo como esse? Bom, minhas irmãs, esse texto aqui, para que a gente possa entender, eu queria voltar lá para a história do povo judeu. O povo judeu havia sido levado cativo e eles estavam agora sob o governo do rei Assuero. E havia um homem chamado Ramã que odiava o povo judeu e que induziu o rei a fazer um decreto para que o povo judeu fosse exterminado. Quando esse decreto chega às mãos de Mardoqueu, que era tio da rainha Esther, aquela que havia sido escolhida pelo rei Assuero como a sua rainha no lugar de Vasti. Quando esse decreto chega na mão de Mardoqueu, ele tenta ele pede ajuda a Esther para que aquele intento maligno de Ramã não se concretizasse, para que o povo de Israel tivesse livramento. E ele pede a Esther que fizesse uma súplica diante do rei. Havia uma angústia, vocês imaginem, o povo já estava cativo, muitas pessoas haviam perdido entes queridos durante aquele exílio, pessoas que foram assassinadas por aquele império, e Esther era uma delas. A Bíblia diz que Esther ela era órfã, e ela havia sido criada por esse tio chamado Mardoqueu. Então as pessoas já estavam angustiadas pelo seu estado de miséria, de cativeiro, sem contar nas perdas familiares, quando de repente cai como uma bomba esse decreto de que os judeus deveriam ser exterminados. E aí Mardoqueu, esse homem de Deus, esse homem de fé, ele fala algo que traz uma lição tremenda para nós nos dias atuais. Ele diz assim para Esther: Esther, vai à presença do rei e intercede por nós ao rei. Só que Esther sabia que naquela época havia um mandamento absurdo, que qualquer um que entrasse na presença do rei, inclusive a sua esposa, sem ser chamada, corria o risco de morrer. Para a pessoa não morrer, o rei tinha que estender o seu cetro de ouro em direção à pessoa, a pessoa tocava naquele cetro e assim recebia o favor do rei. Esther, já há 30 dias, não era chamada na presença do rei. E aí o que ela imagina? Bom, esse pedido que meu tio está fazendo vai me levar à morte, porque se eu comparecer diante da presença do meu marido, olha que absurdo, sem ser chamada por ele, eu posso morrer. E aí ela, angustiada com aquele pedido, manda essa resposta para ele, diz que seria uma missão muito arriscada. E aí Mardoqueu, esse homem de fé, diz assim, presta bem atenção, ele diz: olha, não pense que você escapará, mas se você se negar a interceder pelos judeus, livramento de outra parte virá. Era um homem de fé. Aí ele diz assim: quem sabe você não foi elevada a rainha para este tempo? Eu queria parar aqui, antes de continuar,
e fazer esta pergunta a você, mulher de Deus. A gente está vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo onde a gente tem notícias de muitas pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas emocionais, famílias desestruturadas, pessoas passando necessidade. E às vezes a gente olha à nossa volta, todas essas coisas difíceis que estão acontecendo, e a gente pensa, não é comigo. Eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui nessa noite, quem sabe você, mulher de Deus, não foi chamada por Ele? Você, mulher virtuosa, que tem o Espírito Santo de Deus, não foi chamada para, nesse tempo, ajudar aqueles que estão necessitados, para, nesse tempo, dar livramento ao seu povo, para, nesse tempo, ajudar aquele que está do teu lado, precisando de uma palavra, de uma ajuda, de algo que possa ser feito para melhorar esse tempo que nós temos vivido, tempos difíceis, tempos de doenças não só físicas, mas emocionais também, batalhas espirituais. E nós, como povo de Deus, você como mulher de Deus, deve ter a consciência de que foi chamada para esse tempo, estar na intercessão, estar fazendo algo para que possamos viver dias melhores. E aí Esther diz assim, bom, já que é dessa forma, eu vou adentrar a presença do rei. E se eu morri, aliás, se eu morrer, não há problema. Se eu perder a minha vida, eu vou perder a minha vida tentando. E foi o que Esther fez. Ela convocou um jejum, pediu para que jejuassem por ela também, e aí foi a presença do rei. Então, antes da gente ir para o próximo ponto, eu queria dizer uma coisa aqui. Em tempos de crise, nós precisamos manter a fé. Nós temos que enfrentar o problema. A gente não pode se esconder. Se esconder é pior. Esther, por algum momento, pensou em se esconder e Mardoqueu falou, não, você não pode se esconder. Você foi levantada para esse tempo. Você é mulher de Deus para dar livramento ao seu povo. Se apresenta, entra na batalha. E em tempos de crise, assim como Mardoqueu, nós temos que acreditar, nós temos que continuar com fé. E ele disse, se você se omitir, se você não fizer algo pelo seu povo, o livramento virá de outra parte, porque aquele homem, ele confiava em Deus. E minhas irmãs, eu quero dizer, o livramento de Deus virá para o seu povo. O livramento de Deus virá. Seja qual for a situação difícil que você está enfrentando nessa hora, não se esconda, se apresenta, faça algo pelo povo de Deus, pelos seus familiares, pela nossa nação, porque o livramento de Deus virá, o livramento de alguma pessoa pode vir através da sua vida, através de uma oração sua, através de uma palavra, através de uma atitude sua. Então se apresenta nessa hora. Aí, olha que interessante. A rainha Esther, se a gente for ler aqui no capítulo 5, é porque, como é uma reflexão breve, não vou ler todo o texto aqui. Mas a rainha Esther, muito temerosa, ela faz aqueles 3 dias de jejum e vai se apresentar ao rei Assuero pensando o quê? Vou morrer. Quando ela chega na presença do rei, ela tem uma surpresa, porque o rei estende o cetro para ela como sinal do seu favor, de que ela era bem-vinda ali na presença dele, e diz o seguinte, o que você deseja, minha rainha? Porque até metade do reino se te dará. Olha só, Assuero estava com o coração aberto para Esther. Naquela época não tinha cartão de crédito, né? Se tivesse cartão de crédito, ele poderia dizer assim, toma aqui o cartão de crédito ilimitado. Vai no shopping center e compra o que você quiser. Como não tinha cartão de crédito, ele falou, né, para sua esposa, olha, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. E aí Esther encontra o favor do rei e ela começa ali uma articulação, marca uma festa para que pudesse revelar ao rei a respeito dos intentos de Amã, que era o inimigo do povo judeu e que queria matar não só o povo judeu, mas Esther, que era judia também. Ela estava incluída naquele decreto que Amã havia induzido Assuero a assinar. E aí nós observamos aqui que o povo de Deus ele tem livramento através dessa mulher
virtuosa chamada Esther. Então, meus irmãos, uma outra lição que a gente tira aqui é que nem sempre as coisas saem como a gente imagina. Às vezes a gente cria na nossa mente um cenário caótico, a gente pensa que está tudo perdido, a gente pensa até que vai morrer. E quando a situação acontece, a coisa não é tão difícil assim como a gente imaginava que fosse. Foi o que aconteceu com Esther. Fez um jejum, orou durante 3 dias. Meu Deus, se eu for na presença do rei, eu vou morrer. Ele não vai me aceitar. E aí, quando ela chega lá, ele fala: minha rainha, você quer até metade do reino, eu vou te dar. E, meus irmãos, em tempos difíceis, nós temos que ser otimistas. Porque se nós deixarmos o pessimismo tomar conta do nosso coração, dos nossos pensamentos, o que vai acontecer é que nós criaremos as piores expectativas possíveis. A gente começa a imaginar que não vai dar certo, que as coisas vão de mal a pior, quando na verdade não é nada disso. Deus tem planos na vida do seu povo. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei isso em outra ocasião e vou repetir. O coronavírus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, são todas as coisas. Até as situações tristes e difíceis que nós passamos vão cooperar para o nosso bem. Portanto, seja otimista. Acredite que Deus te levantou para esse tempo. Mulher virtuosa, mulher valorosa. Acredite que Deus te levantou para esse tempo, não para se esconder, não para ter medo, mas para se apresentar e confiar que Deus está agindo em favor do seu povo e que vai agir através de você. O desfecho dessa história é maravilhoso. Deus, ele transforma aquele mal em bem, porque os inimigos do povo de Deus foram destruídos e o povo judeu ganhou força no reinado de Assuero, através dessa rainha, dessa mulher chamada Esther. Ao longo das nossas vidas nós temos medos e inseguranças, mas quando o medo bate a porta, é tempo de jejuar e clamar a Deus, como Esther fez. Ela não recuou, ela teve medo. O medo é inevitável, meus irmãos. Qualquer um de nós sente medo. Qual de nós não tem medo, às vezes, de pegar um coronavírus desse daí e ter que ir para a UTI? A gente vê essas notícias, né, e já fica preocupado. Poxa, mas se acontecer comigo, com alguém da minha família, o medo bate à porta do nosso coração. Mas a gente tem que continuar confiando em Deus, com fé, e não aceitar. Esse medo não pode permanecer. Não podemos recuar, não podemos ficar apavorados achando que tudo está perdido, não. Não quer dizer que aconteceu com uma pessoa que vai acontecer comigo também. Tem gente que acha que aconteceu com ele, vai acontecer comigo. A história de cada um é diferente. Não é porque aconteceu com outro que vai acontecer comigo também. Nós sabemos que 80% das pessoas que pegam esse coronavírus nem têm sintomas, são assintomáticas. São os que as estatísticas dizem. Isso daí não sou eu que estou inventando, não. Grande parte das pessoas que têm morrido por esse coronavírus, eles tinham 4 tipos de outras complicações que, somadas ao coronavírus, levou a óbito. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve descuidar, não. Então eu vou sair sem máscara, Não, vamos nos cuidar, vamos ter cautela, mas não é motivo para se desesperar, achar que eu vou morrer a qualquer momento, né? Não é assim que a gente deve agir diante de uma crise, porque Deus, ele está no controle da vida do seu povo. Só vai acontecer conosco aquilo que Deus quiser que aconteça. Só vai acontecer conosco aquilo que Deus quiser. E se eu for um pessimista, eu vou imaginar um monte de coisa, vou ficar doente, vou achar que eu vou pegar o coronavírus, vou achar que eu vou morrer, e quando tudo isso passar, nada de ruim vai acontecer, e eu vou olhar para trás e vou dizer: poxa, eu fiquei com medo à toa. E foi o que aconteceu com Esther aqui. Achou que fosse morrer, achou que o rei não fosse aceitar ela, e no final das contas, deu tudo certo e Deus deu livramento ao seu povo. Então, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, ainda que o medo bata a porta do nosso coração, siga adiante, enfrenta. Saiba que Deus te levantou para esse tempo, mulher, para que você faça a diferença, para que você seja sal e luz e para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para dar livramento a tantas pessoas que nessa hora estão precisando de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda.
dos teus dons e talentos para que possa se levantar e continuar caminhando. Que Deus a todos abençoe, que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra tremendamente. Fica aqui o nosso convite. Somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. Joga lá no Facebook Cibaja e você poderá ver também outras mensagens dos nossos cultos online. Que Deus abençoe a todos.